Erga seus braços. Que o teu coração deseje. O Espírito Santo precisa ser a todo momento desejado. O Espírito Santo, ele não se separa de nós. Ele não vem quando ele é invocado. O Espírito Santo, ele está em nós. E quando nós desejamos, ele naturalmente flui de dentro para fora. Ele começa a transbordar. Que seja esse o teu desejo. Que seja esse o meu desejo, o nosso desejo. Homens e mulheres que transbordam no Espírito. Transbordam. Vá desejando essa presença no mais profundo da sua alma. Em tudo, conduzido pelo Espírito Santo. Conduzido pelo Espírito Santo. Senhor, eu quero ser um sacerdote conduzido pelo Espírito Santo. Dá-me esta graça, Deus. Dá-me esta graça de cada vez mais querer me aperfeiçoar nessa docilidade ao Espírito. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem fluindo. O Senhor disse: do seu interior é que jorrarão rios. Repito, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Vá soltando com a sua voz com a Bruna. Vá crescendo no seu tom de voz. Você que está em casa, faça isso conosco. Vá crescendo no seu tom de voz. Filhos, aqui na Canção Nova, vocês têm liberdade para nadar no Espírito à vontade. Então vá crescendo no tom da sua voz. Pode ser mais alto. Isso, vá soltando sua voz. Vá soltando sua voz. Eu já quero pedir antes da pregação, se você não ora assim, ora pela primeira vez. Levanta seus braços, fecha seus olhos e abra sua boca. Vá acompanhando a oração. Não são palavras, são sons, gemidos. Deixa o teu interior agora produzir esse som que vem de dentro. Shimini mandala labari, mandala labari, mandala la candala labari, balari, mandiri. Sibiri mandala la candala labari, balari, mandala la candala la rabari, arindala labari, mandiri. Sibiri mandala la candala labari, balari, mandala labari, mandiri. Sibiri mandala la bala, mandala la bala, mandiri. Sibiri mandala la bala, mandiri. Mandala la bala, mandiri. Continue orando. Eu quero pedir ao Senhor que aquilo que está na carta de Paulo aos Coríntios, que seja agora liberado sobre a Assembleia. A Bíblia chama de dons carismáticos. Eu quero pedir que sobre nós seja dado agora uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. Que seja dado agora para nós os dons de cura, pelo mesmo Espírito. Que seja dado a nós agora o dom de fazer milagres. Que seja dado agora, Deus,
o dom da profecia. Que seja dado agora para nós o dom da diversidade de línguas e o dom de interpretar as línguas. Vem, Deus, derrama sobre nós esses dons carismáticos. Quem deseja, levanta seus braços mais uma vez, mais alto um pouquinho. Já já você vai abaixá-los. Mas desejo receber da parte do Senhor dons carismáticos. Por que eu estou pedindo dons carismáticos? Porque no teu batismo você já recebeu os dons infusos do Espírito Santo. Mas nós queremos agora esses dons carismáticos, que ele possa fluir em benefício do corpo, que é a igreja. Derrama, Deus, derrama, Deus. Solta a sua voz, canta mais um pouquinho no Espírito. Agora com todo o ministério, com toda a força, vai. Oh, Sibiri mandala la candala la bari mandala la bari mandala la bari mandala. Sibiri mandala la candala la bari ori andala la bari balari. Sibiri mandala la candala la bari balari mandala la bari mandala. Sibiri mandala la candala la bari balari mandala. Sibiri mandala la candala la bari balari. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 oh, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E enche-me de novo. Assentando um instantezinho. Bom dia. Olha para o seu irmão com um sorriso nos lábios. Diga para ele, bom dia. Quero acolher você que está aqui na Canção Nova, no Rincão do Meu Senhor. Mas quero acolher você que está aí do outro lado, nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação. Você que está ligando a TV pela primeira vez, nós estamos dentro de um acampamento de Pentecostes. Então seja muito bem-vindo. Quero convidar você, filho, a abrir sua Bíblia. Corramos para a nossa Sagrada Escritura. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo, escrevendo a carta a uma comunidade muito querida ao seu coração, tão querida que Paulo vai escrever 2 cartas. Uma comunidade fervorosa, uma comunidade onde os dons do Espírito Santo fluíam abundantemente. Nós podemos dizer que a comunidade de Corinto era literalmente uma comunidade carismática, no sentido pleno da palavra carisma, carismático. E Paulo vai escrever essa comunidade, não tentando burocratizar os dons carismáticos, mas tentando mostrar para a comunidade como que esses dons, eles podem fluir naturalmente. Versículo 1. Agora, claro, ele está falando de outros assuntos que antecedem o capítulo 12. Antes, o capítulo 11, por exemplo, ele vai tratar a respeito da refeição do Senhor, do comportamento das mulheres nas assembleias. Agora ele está falando das manifestações do Espírito. Agora, depois que falei todos esses assuntos anteriores,
a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Olha para o seu irmão, diga para ele: o Senhor não te quer na ignorância. Amém? Sabeis que quando ainda pagãos, o pagão é todo aquele que ainda não foi batizado na fé cristã católica. Se a pessoa ela não foi batizada, enquanto ela não receber essa graça, ela é tida como um pagão, que é diferente de um ateu. Sabeis que quando pagãos, éreis como que desviados e levados para culto dos ídolos mudos. Por isso agora eu vos declaro que ninguém falando sobre influência do Espírito de Deus vai dizer: Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer, fale bem alto, a não ser sob influência de quem? Do Espírito Santo. E aí ele começa: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quando a gente usa a palavra dons, que são os dons? Uma força vital para a nossa santificação. São graças divinas. Se são divinas, vêm da parte de quem? De Deus. Que nos ajudam, irmãos, a crescer em virtude e a viver uma vida cristã mais perfeita. É para isso que nós solicitamos da parte do Senhor os dons. Mas é claro, eu já dizia isso, no momento em que a criança ou o adulto é batizado, naquele momento é infundido naquela criança dons. Ela recebe da parte do Senhor. Deixa eu ver se vocês sabem quais são os 7 dons do Espírito Santo. Fale de forma não... o primeiro, o segundo... Não, cita os que você sabe. Sabedoria, discernimento, fortaleza... Não, alegria é fruto. Piedade, temor de Deus, ciência e conselho. Vamos aplaudir a Assembleia, vocês estão maravilhosos. No momento em que eu fui batizado, que você foi batizado, naquele momento, todos nós recebemos esses dons do Espírito Santo. Ele está em mim. O dom da fortaleza, o dom da ciência. Mas como que eu verifico, Padre, que esses dons, eles estão em mim? O Senhor está falando que eles estão, mas eu não percebo a manifestação desses dons. Ou se eles estão, eu ainda não tenho a consciência de estar sobre essa moção, desse dom. Por exemplo, temor de Deus. O que esse dom ele vai gerar dentro do coração de um fiel? É muito simples. Quando eu recebi de Deus essa graça, o temor de Deus naturalmente coloca dentro do meu coração um terror
ao pecado. A pessoa, ela evita, por causa desse dom, o pecado. E foge de situações que possam tirá-la da graça. Esse é o temor de Deus. Não é medo de Deus. É um temor de não querer ofendê-lo. E se o ofendeu, o temor de Deus, ele gera dentro do coração do fiel um profundo arrependimento, uma profunda tristeza de ter ofendido. Então eu preciso pedir cada vez mais a Deus a graça do temor. Se eu temo, eu vou evitar. Por quê? Por temor, não por medo. Aliás, na fé católica, por exemplo, se você vier confessar conosco, e se você vem por atrição, essa confissão não é querida aos olhos de Deus e nem da igreja. O que é confessar por atrição? É confessar por medo. Eu tenho que confessar por arrependimento. Eu ofendi alguém. E esse alguém para nós tem nome: Deus. E o Espírito que está em mim, ele gera dentro de mim esse temor de não querer mais ofendê-lo. E é claro, uma vez que eu não quero ofendê-lo, naturalmente eu vou começar a crescer na virtude, por exemplo, da prudência. Saber, convém ou não convém? Agrada ou não agrada? Já imaginou se nós perguntássemos para nós mesmos? Talvez a gente evitaria várias situações. O que eu vou fazer? Agrada a Deus ou não agrada? Talvez a gente evitaria várias situações. Por temor. Não que Deus vai me castigar. Não que Deus é um carrasco. Não que Deus vai me oprimir. Esse não é o Deus cristão. Mas o Espírito Santo que eu recebi naquele dia do meu batismo, ele naturalmente imprimiu dentro de mim a graça do temor. O que eu preciso pedir ao Espírito Santo? Que cada vez mais esse temor seja aflorado. Diga, Padre Edmilson. Mas fale alto, Padre Edmilson. O senhor sabia que tem muitas coisas que eu fiz no passado que eu não repetiria hoje? Estou errado? Não. Muitas coisas que eu vivi no passado que você viveu, a gente não repete hoje. E por que a gente não quer repetir hoje? Por temor a Deus. Aquilo que Paulo está falando dos pagãos, eles não conheciam a Deus. Porque não conheciam a Deus, faziam tudo. E entre o tudo que eles faziam, eles também prestavam culto aos ídolos. Porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. Mas depois que eles passaram a conhecer, aí o apóstolo Paulo está falando, depois dessa graça da iluminação, o Espírito de Deus foi derramado. E junto com esse derramado Espírito, veio sobre a pessoa o temor de Deus. Esse desejo sincero de não mais querer ofendê-lo. Eu gero dentro de mim o medo de que Deus se afaste. Ou de eu me afastar, porque eu não quero mais. Aliás, eu nem consigo mais. Eu queria que vocês fossem padre um dia, mas vocês não podem, graças a Deus, só eu. Mas é tão bonito quando a gente está ali no confessionário. Eu queria vir, escutar a pregação do Padre Roger, mas eu estava vindo. Aí eu fui para lá.
Porque só tinha um padre. Eu falei, primeiro eu vou ajudar as confissões, depois eu vou pregar. Mas é bonito ver as pessoas voltando por temor a Deus. Eu escutava uma alma e o Espírito Santo falou no meu coração. Dê um abraço nessa alma. Aí terminou de absolvição e disse, posso lhe dar um abraço? Dei um abraço, a alma chorava. Não tem como não ver dentro daquele coração que havia um temor para com Deus. Uma consciência que agora eu estou voltando, mas que eu estava errado. Isso. Esse é o nosso Deus. Vamos aplaudir Deus. Esse é o nosso Deus. Que não está lá para gerar medo dentro do seu coração. Vergonha, desespero. Não, Ele está lá para te dar um abraço. Um abraço. Não importa qual foi a situação. O que importa é que agora houve um arrependimento. E esse arrependimento está gerando dentro de mim um temor de não querer mais ofendê-lo. Basta. E essa graça está dentro de você, ouviu? Mas por que, padre, que tantas pessoas que foram batizadas hoje vivem uma vida que a gente olha e percebe que desagrada? O Espírito Santo não está fluindo. Porque o que é um dom? Presente. Que eu preciso cada vez mais solicitar. Lembra, eu vou comparar com a palavra parábola dos talentos. A pessoa que recebeu um, engavetou, ficou ali. Mas aquele que recebeu 2, multiplicou 10 vezes mais. Que são os dons? Graças, que quanto mais eu as peço, mais elas fluem abundantemente. Seria tão bom se a graça ela viesse de forma que eu não precisasse pedir, fosse uma graça obrigada. Não existe graça obrigada. Deus só age na nossa liberdade. Eu preciso querer. Então, um exemplo aqui básico, está fora dos dons. Orar em línguas, que nós acabamos de orar. Se você não abrir a boca, você nunca vai rezar. Eu posso colocar a mão na sua cabeça, eu posso fazer o que eu fizer aqui em cima, mas se você faz assim, ó. Ora mais alto. A pessoa não quer. Agora, se ela faz um esforçozinho de abrir a boca, na hora que ela abre a boca, e ela começa. Naturalmente, vai fluindo algo que... natural. Se eu começasse a rezar aqui com vocês, por exemplo. Vocês continuam, que eu vou começar a rezar. Ave Maria cheia de graça. Ok. Não é natural? A oração em língua, ela chega a essa naturalidade. É só eu abrir a boca e deixar fluir. Porque não vai depender da minha razão, do meu raciocínio, da minha inteligência. Vai depender de um abrir boca. Gerado dentro de mim. Um desejo sincero. Pronto. Tem uns que fazem um teatro, acham que vai descer um fogo, eu vou me arrepiar todo, eu vou chorar. Essas emoções não têm nada a ver com a oração em línguas. Nada a ver. Estranho isso eu ouvi da boca do meu pai fundador, e também já tive a experiência. Às vezes o Espírito Santo se antecipa, até mesmo na vida de pagãos, dando a ele a graça de primeiro orar em línguas e depois ser batizado. É o Espírito que se derrama. Como que ele vai se derramar? Eu não posso burocratizá-lo. Então ele é um vento, ele sopra onde quer. E aí depois do temor de Deus, aí eu vou experimentando outros dons da parte do Senhor. Por exemplo,
Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Se tudo posso naquele que me fortalece, porque dentro de mim existe uma força, que nós chamamos dom de fortaleza. Tudo posso. Meu Deus, tudo. Se Jesus disse, Paulo disse tudo, meu fundador diria, tudo quer dizer tudo. Então por que eu não experimento o tudo? Porque dentro de você existe uma humanidade que não te deixa avançar na medida que você gostaria pela sua humanidade. Mas que o dom da fortaleza está dentro de nós, sim. Por exemplo, Ele nos dá a capacidade para que eu e você enfrentemos as maiores dificuldades. Tem pessoas tratando de pessoas, cuidando de pessoas, que nem você sabe de onde provém sua força. Que já acompanha, olha o dom da fortaleza que eu acho tão bonito que do dia a dia. Tem hora que eu olho para as mamães com bebê no braço, eu falo, eu não seria mulher para carregar bebê. Porque 10 minutinhos me cansa. E a mulher passa o dia todo com o bebê no braço. De onde que vem essa força? Ah, é dela mesmo. Não, tem que vir de algum lugar. Porque eu pego, rapidinho eu já quero entregar. Olha os pais aqui, não é que os pais não têm o dom da fortaleza, mas os pais não têm essa mesma facilidade que a mãe tem. E o pai fica só um pouquinho também. Estou mentindo, esposas? Não é maldade dos pais, é que Deus deu a vocês, mulheres, uma graça diferente. De não sentir o peso mesmo estando pesado. E quando o bebê é gordinho? Meu Deus, aí acho que foi, eu fico olhando para as mães. Olha, tem que ter um dom da fortaleza. E quando a criança é muito peralta, que dá um chá de cansaço na mãe, que quando chega o final do dia ela está acabada. Mas de onde provém essa força? Dela mesma? Não, só pode vir de uma força maior. Só pode vir de Deus. Lidar com uma pessoa doente, uma doença degenerativa. Ou a pessoa era normal, ficou doente, agora a família vai ter que se debruçar em torno daquela situação. Se não vier uma força, desculpa falar assim, para mim, mulheres casadas que têm que conviver com o marido bêbado, deve ser um negócio, Jesus. Elas têm que receber uma força muito alta, muito grande, para suportar o cheiro do álcool. Aquilo que o bêbado acaba vivenciando ali, falando besteira. Eu falo pelo meu pai, mamãe foi uma guerreira. Porque eu vi tanta cena que me chateava. Mas a mãe tinha uma força. No finalzinho ela quis abandonar o barco, quando ela já estava velha e ele também. Aí eu disse, mamãe, a senhora aguentou até hoje. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Porque é um dom que eu preciso. Mesmo ele está em mim pela graça do batismo. Só que ele pode fluir mais e mais nessa minha caminhada nas virtudes. Porque eu posso ter o dom da fortaleza, porém, dentro de mim, eu posso viver, infelizmente, aquela fraqueza de falar besteira, de me irritar com facilidade. Mas aí o Espírito Santo vem com outro dom, da piedade. Nós lá na frente, primeiro falamos do temor de Deus, agora o da piedade. O que esse dom ele vai fazer dentro do meu coração? Ele vai me levar cada vez mais a me sentir filho de Deus.
E se sou filho, eu sou amado, eu sou querido. Ontem o padre Roger, quem estava na missa com ele, dizia assim, que quando ele foi no grupo do Seminário de Vida no Espírito, a primeira pregação que ele escutou foi sobre o amor de Deus. E quando ele escutou a pregação que ele era filho, e que era um filho amado, aquilo, quando entrou no coração dele, foi suficiente para que ele começasse a mudar o seu comportamento de filho. Olha que interessante. Ele disse que foi algo tão natural dentro dele, que ele começou a se auto-observar. Por quê? O que o pecado faz em nós? Ele, infelizmente, destrói, distorce o nosso ser filho. O pecado nos desfigura, não é isso? Desculpa, o pecado nos torna feios. E alguns até têm mau cheiro. O que o pai faz quando o filho volta? Primeira coisa que o pai faz, abraça, manda trocar, porque estava velha, desgastada, fedida. Manda colocar anel, porque ele novamente está experimentando a filiação. Ele está experimentando que agora ele volta a ter direitos. Mesmo ele tendo gasto a herança do pai, e gasto tudo, agora ele voltando para casa, ele volta a ser filho. E se voltando a ser filho, ele volta novamente a ser herdeiro. Por que o irmão mais velho fica bravíssimo? Porque o filho tocou na herança, gastou seu dinheiro, e agora ele vem para casa e o senhor faz tudo isso de volta com ele, porque o pai está novamente acolhendo o filho. O dom da piedade é que me faz me sentir filho amado. Eu tinha perdido essa consciência que eu era filho. Eu estava vivendo, infelizmente, como um mendigo. Não que os mendigos não são filhos de Deus. A mendigagem não é um ato querido por Deus. A gente olha e sabe que não é essa condição que Deus sonhou para esse nosso irmãozinho de rua. Mas olha o que o pecado fez com ele. E agora ele está retomando a sua filiação. Agora eu posso me relacionar de novo, porque o dom da piedade está fluindo mais e mais dentro de mim. Mais e mais. Eu começo a fazer da minha vida um louvor a Deus. Eu começo a viver aquilo que o apóstolo Paulo diz: por tudo dai graças. Eu fui agora nos Estados Unidos. E aí nós estávamos voltando, tudo certinho. Só que quando chegamos no aeroporto de Nova York, nosso voo foi cancelado. E aí nós tínhamos que ir para um hotel e para no outro dia voltar para pegar o voo para voltar para o Brasil. 6 pessoas que ninguém falava inglês. Nós não sabíamos aonde achar o tal de táxi. Que não era um táxi, era um ônibus. Mas a mulher falou táxi, a gente imaginou táxi, é táxi. E lá vai os 6. E o aeroporto de Nova York é grande, nós andávamos. Perdido, olha, a coisa pior do mundo é você não falar uma outra língua. A gente olhava as placas, não sabia para onde estava indo, mandando fazer o quê. E a noite passando, isso já era, acho que 11 horas da noite, e já era tempo que nós estávamos nessa confusão. E nós íamos no palpite, eu acho que é por aqui. Eu acho que dividiu o grupo. Aí uma hora eu encontrei uma brasileira lá, que ia viajar também, falei: minha filha, você sabe onde que fica esse táxi? O padre disse que é por aqui, a gente vai ter que pegar o metrô, e vai até na outra estação, depois desce. Só que os meninos ficaram confusos, mas será que é mesmo? Aí entra eu e as 2 meninas, as mulheres. Quando entramos as duas, os 2 ficam de fora, os 3. Falei: agora lascou, dividi o grupo. Nenhum dos 3 com internet. Falei: Pai de misericórdia, a hora passando. Olha,
Aí fomos lá no local que disse que era onde a van ia passar, o táxi. E ficamos ali, e depois chegou realmente a van. Mas como é que a gente vai embora se os três ficaram para trás? E como é que a gente vai falar para eles ir para cá se a gente nem sabe onde que nós estamos? Olha, foi tantos motivos, mas o que eu quero chegar, eu transformei tudo isso em risada, para não glorificar o diabo. Eu poderia transformar tudo isso em murmuração. Olha, nós demos uma crise de riso dentro do metrô, de chorar, perdidos em Nova York. Literalmente perdidinho. Aí tinha uns brasileiros lá, meu filho, você pode ligar para esse número aqui? Aí a pessoa ligava, olha, não sei, a gente está por aqui, você vai pegar o metrô, vai sair, vai pegar nessa direção. Perdido, aí eu, esperando eles lá longe, os três perdidão. Eu gritei, é aqui! Fomos chegar, quando tudo terminou, era 00:30. Mas nós não glorificamos ao diabo. Porque somos filhos. Somos filhos. E como filho nós estamos isentos dessas coisas. Na primeira leitura de hoje você vai ver que não, na missa. Nós não estamos isentos. Mesmo sendo homens e mulheres do Espírito. Porém, o dom que está em nós, ele nos dá a graça de na hora a gente transformar isso num motivo até mesmo de louvor. De dar risada da nossa burrice de não falar inglês. Ai, Jesus Cristo, a gente passa por cada uma. O dom da piedade, ele também nos leva a querer sempre estar pensando em Deus. Eu acho bonito quando na missa o padre fala assim para a assembleia. Eu gosto, eu falo com gosto. Não sei se você responde com gosto, mas eu gosto tanto quando eu falo assim, ó, corações ao alto. A igreja responde. Olha que bonito. Só que não poderia só estar lá dentro da missa em Deus. A gente poderia viver vinculado a Ele 24 horas em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Deus. Lá está um ambiente religioso, festivo, celebrativo. Então, verdadeiramente, a minha mente consegue, depois daquele momento, se relacionar mais estreitamente. Mas o nosso coração precisaria, por causa de um dom, chamado dom da piedade, que gerou dentro de mim intimidade. Essa intimidade, ela vai provocar dentro de mim esse desejo de ficar na presença, de estar na presença, de permanecer na presença. E aí, nós temos a graça de experimentar um outro dom, que chama conselho. O que seria isso, Padre? Por que a gente pede o Espírito Santo? Espírito que desce como fogo, vem como Pentecoste, enche-me de novo, para que a minha vida seja orientada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer ao Padre Edmilson a hora de falar, mas também a hora de calar. Eu já disse aqui tantas vezes, desculpa frisar a palavra bêbado, mas o sóbrio, ele não pode perder tempo discutindo com o bêbado. É jogando pétula aos porcos. Desculpa, é perca de tempo. Ele não vai. Ele está sobre o efeito, infelizmente, que é o álcool. Aí bate boca. Aí o filho bate boca com o pai, a filha bate boca com a mãe. Ou vira um fuzuê a cara batendo boca porque não vai adiantar. A mesma coisa, desculpa mamãe, se é o filho drogado. Não tem, espera passar. O Espírito Santo vai te dar a força para esperar passar, para que depois, conduzido por Ele, você possa dar o bom conselho. E se tiver difícil para você, peça a Nossa Senhora do Bom Conselho te ajudar a dar o bom conselho. Aí a pessoa está aberta para ouvir.
E se não está aberta para ouvir, mesmo que ela não queira ouvir, ela vai ter que ouvir, porque ela está sóbria agora. Pessoas que tomam decisões a partir desses fatos. Porque ele chegou lá em casa bêbado, fez o maior. Eu não vou. Mas você está tomando decisão a partir de uma fraqueza do outro. Espera ficar sóbrio, senta. A mesma coisa, desculpa aumentar um pouquinho. Mesma coisa, por exemplo, a pessoa que caiu em outros pecados e quer tomar a decisão a partir do pecado do outro. Eu descobri que meu marido ou minha esposa... E aí querem tomar a decisão a partir daquele fuzuê. Não, espera as coisas assentarem. Peça para Deus a orientação. Senhor, o que devo fazer nessa situação? Já é a 1000ª vez que ele me trai. O Senhor quer que eu continue? Eu vou procurar a igreja, vou procurar um padre, uma pessoa de fé, para me orientar com ela. Olha, estou passando por essa situação. Aí chega na manicure, que não caminha na igreja, e fala tudo para ela. Aí ela fala, olha, se fosse você, sairia dessa. Ou mete o chifre também. É assim que a gente escuta por aí? Isso não é bom conselho. Isso é um terrível conselho. Não, a gente vai orientar para chegar àquilo que é bom. Eu fiz um casamento, desculpem falar assim, mas diante do contexto, eu que fiz o casamento, eu disse para o marido, procura a igreja. Gente, tudo que ele partilhou, eu falei, procura a igreja. Eu não trabalho no tribunal eclesiástico, mas eu, padre, te escutando, mesmo eu tendo assistido o teu casamento, tudo que você está partilhando comigo, eu tenho certeza absoluta que a igreja vai se posicionar. Ele foi, procurou a igreja deu a ele a graça da nulidade. Pronto. Está entendendo? Eu acho que eu dei a ele um bom conselho. Eu não mandei ele já. Não, procura a igreja. A igreja vai ter um bom conselho para você. Você fazer as coisas direitinho. Pensa, repensa. Meu Deus. O padre Roger falou numa pregação aqui na capela da Canção Nova, aqui, sei lá, da família, usando aquele versículo de Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Aí ele usou uma frase de Santo Agostinho, que pegou esse versículo e ainda acrescentou. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, até o pecado mortal. Olha que forte. Se eu amo a Deus. Porque eu vou saber conduzir aquela situação para um bem. Aí o apóstolo Paulo vem e diz, aonde abundou o pecado, é da graça. Mas a partir de um bom conselho. Ele está dentro de nós, o bom conselho. Se a gente é conduzido por ele, olha, eu estou tentando. Tem dia que eu acabo, mas na hora que eu lembro, eu já disse isso. Comecei a sentir uma dorzinha aqui, ó. Falei, deve ser gases. Comecei a me acabar no Luftal. Só que a dor não passava. Falei, que gases demorado, já tem mais um mês que o gases não sai. Estou indo para uma missão lá em Mogi das Cruzes. E a dor aqui, ó. Eu fui no pai Google e perguntei, Google, que é bom para tirar a dor do peito? O pai Google, Buscopan da caixinha verde. Aí eu fui, comprei o Buscopan da caixinha verde. Antes da missa, bebi. Aí rezamos a missa, aquele clamor. Eu esqueci da dor. Eu falei, acho que eu fui curado. Voltando para a cachoeira à noite, a dor voltou. Aí eu liguei para um amigo meu, um abraço, doutor Eurico, aqui de Resende. Doutor, contei. Falou, padre, vem cá. Mas já venha de short, você vai fazer um monte de exame. E fui, ele fez todos os exames para mim. E olhou para mim e disse, padre, do coração o senhor não morre. Eu falei, ai Jesus, obrigado. Do coração eu não morro. Aí, voltei para casa, saí de lá, psicologicamente até melhorou. Só que depois a dor voltou de novo. Dormindo,
Eu aprendi com o Padre Jonas e eu estou tentando o máximo possível. Acordo de manhã e digo: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Eu acordei, deitado na cama, abri o olho e falei: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer junto hoje? Aí ele falou com sinceridade no meu coração assim: ó, vamos ao médico. Eu falei: médico? Menino, foi um pacto no meu coração. Vamos ao... Aí eu estava deitado mesmo, peguei: doutor Eurico, eu posso ir aí? Pode. Falei: que horas? O senhor já quer vir agora? Eu falei: já. Me mandei para Resende. Padre Alan, o senhor me leva? O Padre Alan me pegou e me levou. Falei: doutor, tem alguma coisa aqui dentro. Por quê? Aí eu contei tudo de novo. Ele disse: é verdade, padre, está uma dorzinha meio atípica. Vamos fazer um exame mais minucioso. Eu falei: o senhor é o médico, o senhor manda. Vamos fazer uma angiotomografia coronária. Aí a gente vai ter certeza absoluta. Fez o exame. A veia 90% comprometida. Ele disse: padre, a qualquer momento o senhor poderia ter um infarto. Agora eu tenho um standzinho aqui dentro do peito. Mas foi dessa intimidade com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer junto hoje? Vamos ao médico. E eu fui. E olha, eu queria que você vivesse essa experiência a partir desse acampamento de Pentecostes. É muito interessante o nosso dia. Ele coloca em você em cada situação que depois você fica admirado. Falei: meu Deus, que interessante. Porque a sensação que eu tenho é que o Espírito programou aquele encontro com aquela pessoa. Para eu falar aquela palavra. É muito interessante. Eu não estou falando que eu sou modelo do Espírito Santo não, viu? Só eu me conheço. Mas estou ajudando você a me ajudar a entender que é uma graça que é permanente. Padre Roger dizia ontem: nós não podemos ficar imaginando que o Espírito Santo é a experiência de um acampamento, é a experiência de um grupo de oração, é a experiência de uma pessoa que orou. Não, é uma graça constante. Eu oro em línguas em todo lugar do planeta Terra. Por quê, padre? Porque eu não preciso ficar gritando. Eu oro. Vou andando, ó. Alguém está me ouvindo? Que eu estou rezando. Porque senão a gente fica achando... Não, o Espírito é uma graça permanente. Tem situações aí que eu oro mesmo. Vivi uma situação dentro do avião, de sentado ao lado de uma pessoa. O diabo já tinha o Senhor tinha me dito: o diabo vai lhe tentar dentro do avião. Eu falei: Jesus, o avião é muito grande. É impossível eu sentar no lado dessas pessoas. Como eu estava aqui, tinha 1, 2, 3, 4, 5. Ele estava lá na minha frente, o 7º. Então, naturalmente, chegariam primeiro do que eu na cadeira. Aí eu estou indo. A minha era a última cadeira, A, B, C. Quem estava na A e na B? Quem que eu não queria que não estivesse? Falei: vai me provocar a viagem toda, Jesus. Porque eu ando com esse colarinho no pescoço. Na hora que eu vi, eu passei para o banheiro. Falei: não sento não, Jesus, não vou. Que tinha acontecido uma coisa já anterior no saguão. E ali eu fiquei suando, mas orando em línguas. Orando. Aí a comissária chegou: e aí? Eu falei: a senhora não tem uma cadeira lá para frente, não? Olha, o avião está cheio, o voo está cheio. Eu falei: mas o senhor espera aí. Eu falei: eu vou esperar. Eu não corei tanto para aparecer essa cadeira. Depois apareceu lá na frente, a 21D. Eu respirei fundo. Porque o Senhor tinha me dito, lá no saguão: o demônio vai te tentar. Não vou entrar em minúcias, que é uma necessidade, né? E os 2 últimos dons: ciência. Que é isso, padre?
Esse dom em nós, ele nos faz conhecer as coisas criadas por Deus. E concede a nós a graça de mantermos uma relação sadia com as coisas. As pessoas defendem tantas coisas, mas qual é o teu relacionamento com essas coisas que você defende? Dá um exemplo. Dizem que a água do planeta está se acabando. A pessoa toma banho 3 horas debaixo do chuveiro. Que defesa é essa? Se eu tenho a ciência que a água do planeta está acabando, então quem precisaria ser o primeiro a economizar água? Eu. Ciência. A conta da energia vem alta. A pessoa liga tudo e coloca tudo e depois vem, fica desesperado que a conta... E a ciência dentro de você para entender que você não tem que manter as coisas nesse absurdo. Se gasta muito, economiza. Se é para tomar banho em 3 horas, diminui para 1, já melhorou. Mas isso é dentro de nós. Eu, graças a Deus, se existe coisa que eu percebo que a ciência vai me ajudando, é apagar a luz. Eu sei que é caro. Nem sou eu que pago, é a Canção Nova. Mas que custa eu apagar a luzinha? A ciência me faz cuidar das coisas que são minhas e dos outros também. A pessoa gosta tanto de animal, aí pega o bichinho e deixa morrer. Não alimenta, não cuida, não zela, trata de qualquer jeito. Aonde que está a ciência dentro de você? Aí manda todo mundo fazer, aí levanta bandeira, cartazes, aí tem que fazer campanha, mas a pessoa em si, ela não coloca a ciência em prática, das pequenas coisas. Estou errado? Se eu soubesse às vezes onde fica esse interruptor e essas luzes da Canção Nova, eu apagava tudo. Por quê? Está gastando energia, não é assim? Mas o que tem a ver comigo? Tem a ver comigo sim, porque primeiro eu moro aqui, segundo quem paga isso aqui é vocês. Entendeu? Então, ciência. Olha, eu acho que falta ciência quando um católico, cara de pau, joga lixo na rua. É falta de temor, falta de ciência. Desculpa, eu não vou apontar o dedo para você não, mas às vezes quando acaba o acampamento ali embaixo, o rincão fica um chiqueiro de porco. O católico orou em línguas, fez um monte de coisa, mas não teve coragem de abaixar para pegar o negocinho e colocar no lixo. Não diz de mim. E a ciência que está dentro de você? Esse cuidado que eu preciso ter com as coisas que dizem da natureza. Está me entendendo? Sim ou não? Eu estou tentando facilitar o máximo possível para que a gente saia daqui consciente que esses dons, eles borbulham dentro de nós. O entendimento é a capacidade que eu tenho, que você tem de inteligência. E nós somos homens e mulheres inteligentes. E que nós precisamos usar essa inteligência para o bem. Para fazer o bem. Para programar o bem, não o mal. Essa graça todos nós temos, meu Deus. Todo mundo sabe que colocar a mão no fogo acontece o quê? E colocar na água, esfria. Essa inteligência eu tenho. Até a pessoa que às vezes tem um problemazinho mental, ela sabe que o fogo queima. Mas aí a pessoa quer colocar a mão no fogo. Aí queima. Ai, queimou. Mas, quer ver a falta de inteligência para o Brasil? Ministério da Saúde adverte. Fumar mata. Isso não é propaganda católica que é pecado parar de fumar. Não, o Ministério da Saúde.
O governo está falando que mata. E a pessoa insiste. Não, procura ajuda, faça qualquer negócio para você não morrer. Isso é inteligência. Deus me deu essa capacidade de entender que o que eu estou fazendo vai dar com a cara na parede. E o último, para encerrando, já pode solar aí uma canção, Bruna. Sabedoria. Olha que lindo. Para que eu e você saibamos apreciar tudo o que Deus faz por nós. Saborear, apreciar tudo que Ele faz. E aí a gente vai vivendo dentro dessa atmosfera que vai me conduzindo, porque eles vão fazendo eu crescer nas virtudes. Essa virtude ela vai me levando a uma graça maior, que é a graça da santificação. Quem é o santo? Quem é a santa? Eu gosto essa expressão é minha. Para mim o santo, uma santa, é um católico que vai sendo melhorado. Que tem a capacidade de, no final do ano, fazer um balanço igual às lojas e de perceber o crescimento, mas perceber também realidades que eu preciso melhorar. Pronto, isso é a primeira santidade. Eu já não faço mais. Eu comecei falando muitas coisas que eu e você fizemos no passado, hoje nós não faríamos. Por quê? Melhoramos um pouquinho. Amém? Vai ficando de pé, filho. Nós queremos que o Senhor nos conceda a graça de sermos homens e mulheres do Espírito. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado. Levanta o braço desse irmão, dessa irmã. Mais uma vez nós queremos pedir essa presença, essa graça, que é o Espírito Santo. Ele conhece você, filho. Ele quer fazer fluir dentro de você essas graças, para que cada vez mais Ele vá te moldando nessa via de santificação. Eu tenho melhorado, graças a Deus, Padre. Graças a Deus. E a gente até usa essa expressão, graças a Deus. Olha, eu já não sou mais. A sabedoria de Deus em mim, ela está tão fluente que eu não consigo mais ser arrogante, mais grosso. Olha, eu mudei o meu tom de voz. Deus me deu sabedoria para perceber que a forma que eu falava era agressiva demais. Maltratava o outro. Estava correta a forma que eu falava, mas Deus de mim não tinha caridade na hora de falar. A sabedoria do céu veio. O espírito de entendimento, de inteligência clareou minha cabeça. O Senhor me deu a graça de entender através de um conselho. Ele me deu fortaleza para resistir, mas Ele deu piedade para me sentir filho, e temor para querer agradá-lo como filho. Canta, vai. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero transformador de Deus. O poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje, eu não me canso de clamar. Eu não canso de clamar. Vem Espírito visitar Santo, meu coração, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. Me levar para as águas profundas. És o Consolador. És o Fonte dos 7 dons. Fonte dos 7 dons.
espírito de amor. Eu me decidi. Eu me decidi. Quero estar bem cheio do Espírito Santo. Quero estar bem cheio do Espírito. O meu coração Santo está ansioso pela graça de Deus. Canta isso, vai. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. vou clamar sem cessar, pois eu quero receber. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber O poder transformador de Deus. O poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir Ele já nos receberá. prometeu, quem pedir Por isso receberá. hoje, vai. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Repita isso mais vezes, vai. Vem Espírito de amor. Vem Espírito. Vem Espírito de amor. Mais, vem Espírito. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Pega o braço do seu irmão. Espírito de amor. Tem espírito de amor? Vem Espírito de amor. Fecha seus olhos, vai, um minutinho agora. Solta a sua voz do Espírito, vai. Vai, canta com a Bruna. Do Espírito Santo. Lembra que eu falei, se você não quiser abrir a boca, ele te respeita? Mas se você abrir, você receberá. Esse não é um dom infuso, esse é um dom carismático, que também quer ser aperfeiçoado por Deus. Você pode crescer no dom carismático, até mesmo no dom profético em línguas, a capacidade de interpretá-la. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Ora, filhos. Eu vou pedir só para vocês orar agora. Cessa tudo aqui em cima. Vocês. Mais alto, vocês. Quem nunca rezou, vai, reza pela primeira vez. O Espírito Santo está em você. Você recebeu no seu batismo. Abra a rolha da garrafa, filho, e deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Se há crianças, reza criança. Se há adolescente, reza adolescente. Jovens, idosos, adultos, reza, reza.
Você que está em casa pelo rádio, reza. Lavando aí na cozinha, já almoçou, lavando as coisas. Deitado na sua rede, aí na sua cama, no seu sofá, abra a boca e vá rezando. Você que escuta no fone de ouvido, solta a sua voz. Solta a sua voz. Ora mais, vai. Queria que você orasse sem querer parar. Nós temos ainda 4 minutinhos. Ore esses 4 minutos o Espírito. Repito, se você não abrir a boca, você não reza. Deixa fluir, filho. Aí no leito do hospital, você que está internado, acompanhando aí na TV do teu leito, aí na UTI, ligada na Canção Nova, hora do Espírito, vai. Dirigindo o seu carro, só não fecha o olho, mas ora. Reza, reza para que o Espírito flua em você, como lá nos primeiros dias, nos primeiros tempos, quando você entrou para o grupo de renovação carismática. Ora, ora para que o Espírito venha. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem com os dons de cura, não só curando, mas dando o dom àqueles que se abrem. Uma ciência mais apurada, um discernimento mais apurado. Vem, Espírito, vem, vem. Dom de milagres, de orar e o milagre ser efetivado na hora. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Para terminar, vem Espírito de amor, canta. Vem Espírito de amor. Vem. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Aplauda Ele, vai, aplauda o Espírito Santo. Vem Espírito de amor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da Virgem de Pentecostes, sela com o teu selo o que esse meu irmão, que essa minha irmã viveu aqui ou qualquer outro lugar onde eles nos acompanhavam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vem Espírito.